Bom, meu nome é Renan, eu sou estudante da Unila de Antropologia. Tô nervoso. Mano. Meu nome é Renan, eu sou estudante de Antropologia da Unila, enfim, e é isso. Agora ficou legal. Tem uma cerveja aí. Quer tomar uma cerveja? Não aceito. Aceito? Nem te ofereci. Você falou que conheceu o Guaíra através dos eventos culturais, você começou a conhecer o pessoal. Eu conheci Guaíra esse ano, quando eu fui conhecer a aldeia, uma das aldeias de uma das lideranças que eu conheci em um evento aqui na Unila, primeiramente. No ano passado que a gente organizou um evento chamado Artes Visuais. Era um evento de artes visuais, agora eu esqueci o nome. Enfim, era sobre artes indígenas, o evento era. E aí a gente organizou e no evento, a semana que estava acontecendo o evento, na verdade o evento ele foi uma continuação de um evento que acontecia na UFSC, de arte indígena, que já acontecia lá, organizado pela professora Bárbara Lisa. Esse evento, que já acontecia lá, na verdade ele foi uma ideia de trazer ele para cá, não pelo evento em si, pelas artes indígenas, que é importante também, mas justamente porque naquela semana, no dia 5 de outubro, estava acontecendo uma mobilização nacional indígena, porque os direitos indígenas estavam e ainda estão sendo, como na semana passada teve uma reunião, uma reunião que não aconteceu, justamente por uma pressão e uma mobilização indígena no Congresso Nacional, pela proposta da aprovação da PEC 215, que quer transferir a demarcação de terras indígenas, a homologação das terras indígenas da Presidência para a República para o Congresso Nacional. E por que para o Congresso Nacional? Porque eles querem, no Congresso Nacional, ter esse poder, justamente porque é no Congresso Nacional onde tem o maior número de ruralistas e pessoas que são contra a demarcação de terras indígenas e estão lutando, vamos dizer, pelos seus próprios interesses. Tipo, Guaíra é uma cidade, mas a gente fala toda hora Guaíra aqui, mas o que são as comunidades indígenas que vivem em Guaíra? Como elas vivem, por que elas estão lá, tipo... Guaíra, a gente já conversou, mas... Guaíra, claro. Não, Guaíra é um município de 33 mil habitantes, uma cidade pequena, relativamente pequena, de número de habitantes. Segundo os últimos dados do IBGE, 33 mil habitantes. As comunidades indígenas que tem ali aqui no oeste do Paraná, não é só Guaíra. Do lado tem um município chamado Terra Roxa, onde também tem comunidades indígenas, onde também tem terras indígenas e acampamentos indígenas. Terras indígenas que tem entre Guaíra e Terra Roxa hoje são 13. E são 13 acampamentos também. O que são as comunidades indígenas hoje em Guaíra e Terra Roxa? Eles são ava-guaranis. Eles sempre estiveram em Guaíra e Terra Roxa. São comunidades que vêm sofrendo com um enorme ataque de fazendeiros da região que se chamam, muitas vezes se intitulam de produtores rurais, mas se bem sabe que em Guaíra e Terra Roxa não se pode falar que tem produtor rural, vamos dizer. Ou seja, tem produtor rural, mas a sua maioria não produz para poder se alimentar. Se produz para poder vender soja, para poder vender milho. Então não são produtores que plantam feijão. Não é uma agricultura, vamos dizer, familiar. É uma agricultura mesmo para exportação
né, o chamado agronegócio. Então, assim, esse mais ou menos o contexto de Guaíra, né? Tem a população, tem os guaranis, em Guaíra e Terra Roxa, e tem os grandes proprietários que, na sua maioria, arrendam a terra para outras pessoas para poder fazer as suas plantações de soja e Você tinha falado para mim, na mesma conversa que a gente tinha conversado, de retomada. Mas você está falando que eles sempre estiveram lá. Então por que é retomada? Então, a retomada de terras indígenas, ela é uma retomada por quê? Porque muitas das comunidades que hoje estão em Guaíra estão recentemente ali, estão talvez há 4 ou 5 anos. Não todas. Tem comunidades em Guaíra e Terra Roxa que nunca saíram dali. Nunca saíram dali a partir de quando? Eu falo nunca. A partir do esbulho, da expropriação de terras que aconteceu em Guaíra, Terra Roxa e todo o oeste do Paraná, da década de 40, mais fortemente, até a ditadura militar. Essas terras que foram expropriadas, onde as comunidades indígenas sofreram esbulhos, elas sofreram esses esbulhos, essas expropriações por vários motivos. Primeiramente, para poder fazer uma geral, foi por questões que aqui no Paraná, no oeste do Paraná, aconteceu uma colonização privatizada, vamos dizer, onde o Estado ele praticamente dava, né, praticamente doava terras. Eu digo doava porque ele vendia as terras aqui do Paraná como se não tivesse dono, para grandes empresas, para essas empresas poder tomar conta dessa terra e fazer a sua produção, né? Muitas empresas, como por exemplo a Codal, a Mate Laranjeiras, que também teve uma participação em Mato Grosso do Sul, expropriando muitas terras indígenas dos Guaranis também lá, também teve presente aqui no Paraná. A Mate Laranjeiras, a Codal e outras mais. Por isso, colonização privatizada, que foram empresas que vieram para o Paraná, para o oeste do Paraná, e fizeram essa colonização. Ao fazer essa colonização, obviamente que se expulsou as comunidades indígenas que estavam nessa região. Muitas das vezes, não só expulsou, mas justamente porque essas populações indígenas, como é comprovado já em Guaíra, que as comunidades indígenas que estavam ali em Guaíra, elas não só foram expulsas das suas terras, mas por serem expulsas das suas terras, elas tiveram que começar a trabalhar para essas empresas, serem mão de obra escrava para essas empresas, para poder se alimentar, para poder ter seu meio de sobrevivência. Então, muitas dos desmatamentos que houve, inclusive, foram feitas pelos próprios índios, de maneira imposta, de maneira que essas empresas chegavam e enfim, impunham de maneira autoritária, e às vezes não só de maneira autoritária, também em troca de dinheiro para essas populações poderem comer, ou em troca de erva para poder se alimentar, enfim, para poder sobreviver. Não só isso, mas também teve a coluna Prestes, né, que pegou a região aqui do oeste do Paraná nos anos 20 e 30. Também teve a Marcha para o Oeste, né, e também teve a grande abertura de colonização aqui no Paraná, onde o estado do Paraná, logo depois da Guerra da Tríplice Aliança, trouxe muitos colonos para vir aqui para o Paraná, a partir do porto de Paranaguá, no litoral paranaense, quando muitos estavam fugindo das guerras na Europa, na década de 40, de todo o conflito político que havia lá, vinham para cá, baixavam no porto de Paranaguá, e aí, com justamente a política de Estado do Paraná, era de abrir as portas, abrir a terra, né, abrir a mata, justamente com os colonizadores, achando que aquilo iria trazer progresso, desenvolvimento, enfim, para ocupar aquelas terras que, na versão deles e no imaginário deles, estavam vazias, né?
Mas, na verdade, eles sabiam que não estavam vazias, né? E que, na verdade, essas terras estavam com populações caigangue, estavam com populações guaranis, que foram expulsas. Quando a gente fala retomada de terra, é porque essas populações foram expulsas em diversos períodos. Pela colonização privatizada que aconteceu, pela marcha do Oeste, e também pelos recentes acontecimentos, que foram o período da ditadura militar e a construção da hidrelétrica de Itaipu, né, que alagou grande parte da terra guarani aqui no oeste do Paraná. Quando aconteceu a inundação, e não só quando aconteceu a inundação de Itaipu, também quando houve a criação do Parque Nacional, foram vários eventos que foram acontecendo ao longo do século XX que fizeram com que esses guaranis ou se refugiassem para outras terras, em Mato Grosso do Sul, no Paraguai, ou, muitas das vezes, a serviço do SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que agia de maneira totalmente imprudente em relação à política indigenista no Brasil, que não protegia ao índio, justamente fazia o contrário, estava justamente aliado dos fazendeiros, aliado dos modelos repressores do Estado, de 37 a 45, depois de 64 a 84, a 86, que foram os dois regimes autoritários que marcaram o Estado, que marcaram o Brasil, marcaram também o Estado do Paraná. Os guaranis eles foram expulsos, né, do Paraná para o Paraguai. Então, na época da inundação da Itaipu, na época da criação do Parque Nacional, na época quando os colonos chegavam aqui, a política era pegar os guaranis, colocarem dentro do ônibus, levar para o Paraguai. Pegar os guaranis, colocar dentro do ônibus, levar para o Paraguai. Eles eram expulsos do Paraguai. Muitas vezes, na época da ditadura militar, chegavam, colocavam fogo nas suas casas, muitos saíam correndo, os que saíam correndo atiravam nos pés. Na época da ditadura militar também tinha a política da tortura, que era o tronco, né, que era um modo muito usado, colocar os índios no tronco, colocar os índios para trabalhar, pegar a mão de obra escrava dos guaranis. Os guaranis, eles, por terem conhecimento da mata e dos caminhos e tal, eles trabalharam de forma escrava para poder abrir as principais estradas que cortam hoje Foz, Guaíra, também Foz até o centro do estado. Tudo isso foi mão de obra escrava guarani. Quando a gente fala de retomada de terra indígena, é porque eles estão retomando aquela terra que são deles. São terra indígena guarani, só que estavam na mão de fazendeiros. Estavam na mão de fazendeiros por quê? Justamente porque o Estado expropriou esses indígenas através do SPI, Serviço de Proteção do Índio, e depois, em 67, com a criação da FUNAI, com a ajuda da FUNAI também, que continuou a propagar os mesmos métodos e políticas que o SPI aplicava, e aí eles retomam essa terra justamente para poder recuperar o que é deles, né? O que é deles e o que foi retirado deles, né? E que hoje estão na mão muitas vezes de fazendeiros e tal. E o que acontece justamente gera esse conflito, né? Que os fazendeiros falam que é deles, porque eles têm muitas vezes títulos, e os guaranis muitas vezes não tinham títulos, né? Porque, como a gente sabe, as populações indígenas, elas são populações orais, elas são populações de escrita. A coisa do documento, da documentação, da escrita, é uma coisa do branco, né? Uma coisa ocidental. Então, aquelas pessoas elas não tinham títulos, muitas vezes, de propriedade, mas elas receberam compromissos, muitas vezes, por chefes de estados, por coronéis, de que aquela terra era deles. E isso não foi cumprido, né? E as retomadas que acontecem hoje, que são principalmente em Guaíra e Terra Roxa, mas há uma retomada também agora que aconteceu esse ano, acontecendo em Itaipulândia, um outro município aqui do Paraná, são mais ou menos 15, 14 terras indígenas que foram retomadas e que
que estão na luta pela demarcação de terra indígena, né? Pela luta pela demarcação do seu território, hoje no Paraná. As outras, em Ocoí, em São Miguel do Iguaçu, e as outras duas, que é a Inhetetê e Itamarã, em Diamante do Oeste, elas foram concessões, elas foram compensações que a Itaipu fez a uma parte dos guaranis na década de 90 e nos anos 2000. Lógico que há estudos e há comprovação, como o diretor da Itaipu, em 87, um diretor administrativo, em 87 ele mesmo disse que aquelas compensações que foram feitas aos guaranis eram irrisórias, que a Itaipu tinha subtraído muitas terras indígenas, né, dos guaranis. Ou seja, aquelas compensações que foram dadas em Ocoí foram irrisórias, foram muito pouco e pequeno do que realmente os guaranis tinham antes, né? Porque, segundo o Estatuto do Índio, que foi criado em 73, a Itaipu aconteceu a inundação em 82, quando a população guarani, uma parte da população guarani, que estava em Ocoí-Jacutinga, que era uma terra indígena, que foi uma terra indígena que foi inundada, foi para Ocoí, estava no Estatuto do Índio e na Constituição daquela época, que quando houvesse a necessidade de retirar as populações indígenas, né, e a necessidade ela só poderia vir através de um interesse geral da União, o interesse geral da União, esse que seria, vamos dizer, o bem para a nação, foi a construção da hidrelétrica de Itaipu. Por esse motivo, eles foram retirados da sua terra, eles poderiam ser retirados da sua terra, segundo a Constituição daquela época e o Estatuto do Índio, mas eles teriam que ter uma terra equivalente à anterior e com as mesmas condições ecológicas, o que não aconteceu no Ocoí. E aí os índios que estavam em Ocoí-Jacutinga, eles saíram de Ocoí-Jacutinga, foram levados de Ocoí-Jacutinga com a inundação em 82, foram levados para a terra onde é hoje Ocoí, né? Santa Rosa do Ocoí, em São Miguel do Iguaçu. Eles foram colocados num espaço onde aqui está a APP, né, que é a área de proteção da Itaipu, aqui está o Rio Paraná, e logo aqui os camponeses, os poceiros, os agricultores, vamos dizer, que estavam, os colonos, na verdade colonos, você corta o outro, os colonos que estavam em Ocoí-Jacutinga, também saíram de Ocoí-Jacutinga por causa da inundação e foram levados para São Miguel do Iguaçu. Então ficaram colonos, guaranis e Rio Paraná. E a situação hoje em Ocoí é que, a situação hoje que eu digo, a situação há muito tempo, é que todos os índios brasileiros, né, todos os índios guaranis que foram levados para o Paraguai na época da ditadura militar, na época da expropriação, que foram para Mato Grosso do Sul, centro do Paraná, Santa Catarina, eles começaram a voltar. Então teve uma época nos anos 90 que Santa Rosa do Ocoí tinha 700 pessoas. E o estudo que foi feito naquela época pelo INCRA, pela FUNAI e pela Itaipu datava 19 famílias. Ou seja, a área onde chegou a estar 700 pessoas totalmente inapropriada, porque ela foi demarcada, ela foi cedida, nem demarcada, porque não aconteceu uma demarcação de estudos, ela foi criada uma reserva, foi cedida, como forma de compensação, né, para equivalente a 19 famílias. Então, totalmente inumano, né, porque chegou uma extensão de população muito grande ali em Santa Rosa do Ocoí. A situação que aconteceu é que justamente essas famílias que estavam em Santa Rosa do Ocoí, que estavam com muita gente dentro de Ocoí, estava inabitável para as pessoas que estavam lá, que elas começaram a reivindicar outros lugares
para poder viver, né? Como o Parque Nacional do Iguaçu, que antes o Parque Nacional do Iguaçu era tudo aldeia. Foz do Iguaçu antes tinha, pelo que conta os guaranis, tinha 32 aldeias. Guaíras, pelo último estudo que foi feito, tinha 30 aldeias. Só aí já são 62 aldeias, sem contar outras partes da região do oeste do Paraná. Então, o Parque Nacional do Iguaçu antes era aldeia. Tinha uma aldeia que chamava Aldeia Guarani, que ficava no Parque Nacional do Iguaçu, que é hoje onde é o Hotel Cataratas. No trabalho da geógrafa Malu Brant, ela entrevista uma senhora, e essa senhora, uma senhora guarani, ela vai até o parque, ela pede para ir até o Parque Nacional do Iguaçu para poder ver as cataratas. Quando ela chega às cataratas, ela conta uma história que aconteceu ali na década de 40, no ano de 43, mais ou menos, onde aconteceu um massacre ali no Parque Nacional do Iguaçu, onde os guaranis eles eram mortos, onde tinha da barriga até o coração aberto com uma faca, onde colocavam pedras dentro e jogavam nas cataratas. E aí jogava nas cataratas para não poder e colocava pedra para não poder boiar, né, para afundar. Então, quando essa senhora chegou ali, ela conta de forma muito emocionada para a geógrafa que a catarata é cemitério guarani, né? Ou seja, pelas memórias e trabalhos que foram feitos através das memórias, os trabalhos que estão sendo feitos de geógrafos, antropólogos, dá para você poder datar e inclusive reconstituir uma história que é muito importante, né? Justamente é importante para você poder justamente contradizer as opiniões, muitas vezes o próprio governo brasileiro, como tem um deputado estadual que foi eleito agora deputado federal, eu esqueci o nome dele, do Paraná, que é presidente do PSDB aqui do Paraná, que ele diz que todos os índios guaranis de Guaíra e Terra Roxa são paraguaios, que a FUNAI vai no Paraguai fazer treinamento de paraguaios para poder se transformar em índio, para poder vir aqui para Guaíra e Terra Roxa. Ou seja, um absurdo, uma loucura da parte dessas pessoas, da bancada ruralista, como esse deputado, que foi reeleito esse ano para deputado federal, uma insanidade total, porque justamente foi isso que aconteceu, só que ao revés na época da ditadura militar, quando vários caminhões eram cheios e levados de índios guaranis para lá para o Paraguai. Isso não acontece agora. Os índios que estão voltando do Paraguai, eles são brasileiros, muitas vezes. Há uma volta, uma reconstrução, uma reconstituição do território guarani no Paraná. Mas nem todos os índios que foram para o Paraguai ou foram para o Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina. Teve muitos que resistiram. Teve muitos que resistiram em Yocoí e Jacutinga. Teve muitos que resistiram em Guaíra. Em Guaíra tem aldeias ali, dessas 14 aldeias em Guaíra e Terra Roxa, que nunca saíram dali. Apesar de todo o processo de colonização, a partir de colonização privada, a partir de todo o esbulho que aconteceu na região, teve aldeias que nunca saíram dali. A retomada e o trabalho de antropólogos dessa região é importante justamente para poder reconstituir uma memória, ajudar a reconstituir uma história guarani que está aí e foi invibilizada no século XX e continua sendo invibilizada. Hoje a gente se ouve muito falar de Mato Grosso do Sul, onde é importante se falar, porque onde tem 50 mil guaranis e caiová, reivindicando 2% de todo o território de Mato Grosso do Sul para a demarcação de suas terras, onde acontecem muitos homicídios, onde acontecem muitos suicídios, onde o número de homicídios chegou em 2010 a 60,4, enquanto o número de homicídios no Brasil naquela época era de 24,6.
6. Ou seja, o número de homicídios de guaranis em Mato Grosso do Sul era maior que a nível nacional. A situação lá muito crítica, mas aqui também ocorre isso, só que em menor proporção, porque não tem 50 mil guaranis. Né? Guaíra e Terra Roxa estima-se que tem mais ou menos 2 mil guaranis, fora Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu e outras cidades. Mas nessa região também houve uma senhora que foi atropelada, houve suicídio de 2012 para 2013 de 3 jovens guaranis. Depois houve, ano passado, no final do ano passado, em 2013, no final do ano, em dezembro, aconteceu a morte em um bar de um guarani. Foi noticiado que foi briga de bar, justamente para não dar caso à violência indígena que os indígenas sofrem na cidade. Mas, na verdade, ele estava jogando bola com outros guaranis em um campo de futebol, quando passou um carro, fez ameaça para ele. Logo depois que eles acabaram o jogo, eles estavam andando numa rua. Essa rua que eles estavam passando tinha um bar por perto, e aí falaram que ele estava numa briga de bar, mas na verdade ele nem estava no bar. Ele foi assassinado. Junto com os disparos, 3 crianças passaram de raspão um tiro. Tem uma criança que está até hoje com a bala no braço e o médico não tirou, porque falou que isso não ia causar nenhum defeito nela. Ou seja, a situação em Guaíra e Terra Roxa é tão complicada quanto Mato Grosso do Sul, só que em um contexto diferente. Não é tão complicada em nível de intensidade, mas há pessoas que falaram isso já há alguns tempos, e hoje a gente vê isso acontecendo de maneira mais efetiva, que é a região do oeste do Paraná ser o novo Mato Grosso do Sul em questões indígenas, assim, em tratar questões indígenas, né? Que é a mesma coisa de não tratar. Né? Mas o que acontece em Guaíra e Terra Roxa hoje é uma violência que ela é uma violência mais simbólica, é uma violência por ameaças, onde até um padre da cidade distribuía panfletos nos próprios cultos, na própria igreja, panfletos para a população falando mal dos guaranis, falando mal da população indígena, falando que se acontecesse demarcação na região de Guaíra e Terra Roxa, os comerciantes, as pessoas iam perder as suas casas, iam perder os seus comércios. Tanto que hoje o que se vê em Guaíra e Terra Roxa é a população totalmente contra, totalmente inimiga à questão indígena em Guaíra e Terra Roxa. Não entendem, e não só não entendem, mas como sente ódio dos guaranis. Né? As crianças hoje que saem, que não têm escola indígena dentro das suas terras indígenas e vão para o colégio da cidade, elas sofrem preconceitos, elas apanham, elas sofrem discriminação por parte dos professores, por parte dos colegas de aula. Então é o preconceito que se percorre por toda a cidade, desde quando eles vão no supermercado, desde que eles vão ter assistência à saúde. Enfim, é uma situação completamente perversa por parte da própria população. E isso acontece justamente pelas medidas que esse padre específico tomou, e também os fazendeiros da região, né, que fazem o terror da demarcação indígena, da demarcação de terra indígena em Guaíra e Terra Roxa.